O Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem de prisão contra Omar Bashir, que preside o Sudão, acusado de envolvimento na morte de mais de 300 mil pessoas em Darfur, região do oeste sudanês. Foi a primeira vez que a Corte de Haia emitiu uma ordem internacional de detenção contra um presidente no exercício do cargo por crimes de guerra e lesa humanidade. Bashir disse que o tribunal não está moralmente capacitado para tomar uma decisão desta e os que atacam Gaza é que deveriam ser levados perante a justiça numa referência ao Estado de Israel. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é Maristela Basso, especialista em Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Olá, professora. Olá, Maria. Obrigada por mais uma vez conversar com os internautas do Terra. Eu é que agradeço. Professora, a decisão tomada por Haia surpreendeu a senhora? É papel do tribunal determinar esse tipo de prisão? Bom, é uma decisão importante porque é a primeira que o tribunal toma contra um chefe de governo, um chefe de Estado em exercício. Está no rol das competências do Tribunal Penal Internacional tomar medidas como essa, mas ainda ele não havia chegado a uma decisão desse tipo, quer dizer, a primeira. Isso é muito significativo para aqueles ditadores extremistas que estão no poder e que cometem atrocidades, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes contra os seus civis, ainda que não sejam crimes de genocídio, mas crimes específicos contra civis, que comecem a ficar mais atentos, porque há já um precedente como esse de tomada de uma decisão contra alguém que está no exercício do poder. Agora, quando a Haia emite uma ordem de prisão internacional, quem a cumpre? Quem deve prender o acusado em questão? Qualquer país membro do Tribunal Penal Internacional. O que é interessante nesse caso é que o Sudão não é parte, ou seja, não é membro, não é um país membro do Tribunal Penal Internacional. Então, não tem nenhum compromisso de entregar qualquer um dos seus nacionais e nem mesmo compromisso de entregar o seu próprio chefe de Estado ao tribunal. Quer dizer, isso dificilmente irá acontecer. Mas essa decisão do Tribunal Penal Internacional tem um caráter psicológico, moral, muito importante. Porque ainda que o Sudão não seja parte do tribunal, e ainda que nós já, por conta disso, saibamos que não vai entregar esse ditador para o tribunal processar, julgar, prender lá nas suas prisões, esse indivíduo, né, esse chefe de Estado, ou qualquer um nacional que possivelmente esteja envolvido também nesse crime, mas esse presidente, se sair do Sudão, poderá ser capturado e entregue para qualquer país vizinho ou qualquer outro país membro do Tribunal Penal Internacional, ou até não membro do Tribunal Penal. Quer dizer, que se ele fugir para um Estado africano vizinho e esse país africano vizinho não é membro do tribunal, também poderá entregá-lo para o Tribunal Penal. E, por outro lado, se ele sair do poder, por alguma razão, for deposto, ou houver um golpe de Estado, ele sair, ou ele sair voluntariamente, o próprio Sudão, ou seja, o novo governo, ou as pessoas do Sudão poderão entregá-lo ao Tribunal Penal. Quer dizer, é uma decisão do tribunal de difícil execução, tendo em vista que o Sudão não é membro do tribunal e tendo em vista que ele está no poder, então ele mesmo não vai se entregar e nem a sua polícia vai entregá-lo, então é de difícil execução, mas tem um aspecto moral de exemplo e tem um aspecto também no que diz respeito ao futuro, porque se ele cair, né, se for deposto ou visitar algum país vizinho, algum país mais longe, qualquer um poderá entregá-lo. Professor, o presidente Bashir ignorou solenemente a ordem e ainda foi às ruas da capital Khartoum festejar diante de uma multidão. Isso não desacredita o tribunal de alguma forma? Não, são reações mesmo de alguém que flerta, né, com o radicalismo e que continua se mantendo em desrespeito total ao direito internacional, às leis internacionais, e alguém que debocha de si próprio, porque se ele ficasse mais discreto, talvez internamente chamasse menos atenção. Quer dizer, ele teria outras maneiras de questionar a decisão do tribunal sem ser ridicularizando uma organização que é uma conquista do indivíduo, que é uma conquista do ser humano e que é uma conquista muito maior das pessoas do que propriamente dos estados que integram o tribunal. Isso é mais um dado a demonstrar o quanto radical e primitiva é essa pessoa, né, que continua clamando contra os direitos dos seus nacionais, né, na medida em que é sabido que ele não só é responsável pela morte de mais de 300 mil pessoas, mas sobretudo pelo desterro, pelo deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas que ele botou para correr das suas tribos, das suas pequenas comunidades.
Então, é mais um dado a fortalecer o quanto ele é violador dos direitos humanos e dos seus próprios nacionais, dos seus próprios concidadãos. Professora, agiu porque a ONU até agora se recusou a reconhecer a situação de Darfur como uma situação de genocídio, de limpeza étnica, onde esses milicianos de tribos africanas, de religião muçulmana, atacam a população local não árabe? Você tem toda a razão de chamar atenção para esse aspecto, porque se a decisão da Corte, do Tribunal Penal Internacional, não tem efetividade, quer dizer, é de difícil efetividade, tendo em vista que quem irá entregá-lo e nem ele mesmo irá se entregar, então é difícil, a decisão do Tribunal Penal Internacional tem o condão de chamar atenção para isso que você está dizendo. Há muito tempo, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que é uma comissão importantíssima, da qual o Brasil faz parte, não tem conseguido baixar nenhuma recomendação mais áspera de maior execução, de maior executoriedade para cima do Sudão. E aí o Brasil tem até uma participação nisso, porque vem sempre apoiando decisões com menos efetividade, quer dizer, decisões mais brandas do que recomendações mais severas da Comissão de Direitos Humanos para reconhecer as violações que acontecem no Sudão, para punir, inclusive, as autoridades sudanesas pelo que vem cometendo naquele território, e a comissão não tem encontrado força dentro dela, dos países membros, para tomar decisões que possam ter mais efetividade dentro do Sudão. Então, a comissão teve que chamar a atenção do Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança, que tem o poder de levar ao Tribunal Penal Internacional esse tipo de pedido, foi quem levou a sua recomendação ao Tribunal Penal, dizendo, por favor, tomem uma medida contra o Sudão. Medida essa que poderia ter sido tomada graças às decisões da Comissão de Direitos Humanos, que acabou a comissão não podendo levar adiante essas recomendações por falta de voto favorável internamente, e o Brasil tem participação nisso, e teve que se servir do Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança é quem, digamos, incitou, foi quem estimulou o Tribunal Penal a tomar esse tipo de decisão, até para chamar a atenção da comunidade internacional para as atrocidades que você referia, que vêm sendo cometidas na África e, nesse caso específico, no Sudão. Professora, para a gente encerrar, quem vive em Darfur e que desde 2003 é perseguido, massacrado, humilhado, as mulheres são estupradas, é um verdadeiro horror o que acontece lá, vai melhorar, vai ajudar alguma coisa essa decisão de Haia? Nesse momento tem um aspecto, como eu disse, moral, né? Tem um aspecto de desonra, quer dizer, o que está acontecendo no Sudão é desonroso. Então, eles não vão sentir efeitos imediatos, quer dizer, em abrigo, em proteção, em alimento, em justiça, seja a justiça interna, seja a justiça internacional que o Tribunal Penal gostaria de fazer. Por quê? Pelas condições de Sudão não ser membro do tribunal e por essa pessoa ainda estar em exercício. Mas com o tempo, sim. Com o tempo, nós vamos conseguir ver que o Tribunal Penal Internacional e os demais países membros do tribunal e também da Comissão de Direitos Humanos da ONU vão começar a se movimentar no sentido de dar maior proteção a essas pessoas. Quer dizer, a médio e longo prazo, elas vão sentir o efeito disso. Porque agora, assim como você abriu um espaço no Terra para falar sobre isso, outros canais vão começar a falar sobre isso, não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo, e nós vamos passar a prestar atenção no que acontece com a África, que é muito grave, e não é só o Sudão, mas na Somália, no Quênia, em outros lugares, nós temos problemas tão graves quanto. Então, a curto prazo eles não vão sentir, mas a médio e longo prazo eles vão sentir os benefícios disso, sim. Obrigada pela entrevista, professora. Obrigada a você, Maria. Um abraço.